E aí, beleza? Vamos reagir a esse vídeo aqui do corte do Inteligência Limitada sobre o real motivo do Trump tirar os Estados Unidos da OTAN e as exigências do TikTok. Desse podcast sobre o Marcelo e Daniel Lopes. Eles vão comentar aqui falando o que aconteceu sobre esse TikTok. Parece que não durou 24 horas a queda. Acho que tava comemorando, né? Porque é a justificativa para eles que, se os Estados Unidos estão derrubando o TikTok, tá tudo bem o que o Xandão fez, tá vendo? E agora, o que vocês vão fazer direito? Mas aí não durou 24 horas porque o Trump se resolveu com a galera do TikTok lá nos Estados Unidos e já voltou. Enquanto o Twitter no Brasil, descumprindo. é, Descumprindo não. Por teoricamente não descumprir medidas absurdas exigidas pelo nossa Suprema Corte, foi banido por mais de 30 dias e o Musk se rendeu a pagar a multa dos caras, que mais de 20 milhões. Multa dos caras não, multas que o Xandão exigiu para poder voltar a operar no Brasil, porque é o melhor pro negócio dele e para o país também. E o discurso também anti-woke aí que tá crescendo nos Estados Unidos, né? Várias empresas estão mudando discurso, o Zuckerberg, Ele fala, o próprio Facebook, né? Se não me engano, o McDonald's também, ele mudou algumas ações, né? a Disney e muitas outras empresas, né? Falando aqui. Acho que assim, acho que é importante a questão da representatividade, claro, mas acho que algumas empresas, talvez até mesmo, né? O caso da Disney, eles forçaram muito a barra para um lado. E perderam dinheiro, né? E perderam Só estão dinheiro. voltando atrás porque perderam dinheiro. O pessoal não tenha nenhuma esperança de que os caras estão com essa consciência ou com aquela consciência. Não é. Tudo é dinheiro, né? Mas acho que assim, é uma coisa nova, né, Vila? Não é Tipo, só. essas discussões de inclusão. Acho que não é só dinheiro. Sim, Tal. sim. Então, eles realmente passaram do ponto, com alguns temas, assim, que você muda toda a história de um personagem, que faz Força, parte da cultura popular, entende? Então, forçamos aqui, a gente percebeu até economicamente, que nem você falou, né, que isso não tá sendo legal, a gente vai voltar um pouco atrás, e talvez a resposta seja mesmo, né, com a eleição do... Os caras estão falando uma coisa meio básica. A gente vai voltar a contratar as pessoas pelo mérito, né? Pela qualidade, e não pra cumprir metas. O que é o básico, né? Imagina se fosse assim em profissões. Agora os pilotos não vão ser mais os melhores pilotos. Vão fazer uma inclusão aqui, tem que ter um de. Pô, não, cara, tem que ser os melhores pilotos, e assim vai, né? Se não me engano, ele falou que ele vai proibir a agenda pessoas trans no exército, por exemplo, Ele falou em isso? repartições públicas também. Isso eu não tinha visto. Aí, assim, acho que proibir também já passa um pouco do ponto. Né? Então. Aí os caras saem daqui. Então, mas o problema é o seguinte, por exemplo, no exército, as provas femininas são mais leves. São menos exigentes do que as provas masculinas. Aí o trans, ele vai participar de qual prova? Entendeu? Mas aí você vai falar, não, masculina, beleza. Aí eles vão reclamar, não vão querer que é masculina. Eles vão falar, não, mas tem que ser feminina, porque ele se identifica como mulher. Aí o que vai acontecer? Vai ter vantagem sobre as mulheres nas provas que o exército exige, por exemplo. Aí os trans vão ter mais vantagem do que as próprias mulheres nas provas de mulheres, porque tem que considerar eles mulheres. Aí cria uma confusão, é melhor proibir. Pronto. Em vez de ser um meio termo, os caras vão pro outro lado. Assim como, sei lá, existem professores, se eu não me engano, determinado grau de problema de olho, você é proibido de virar, por exemplo, entrar na aeronáutica, entendeu? Ou seja, exigências que a pessoa não tem culpa, mas que te impedem de entrar em determinadas coisas como as Forças Armadas, são comuns já há muito tempo. Cara. Exato. Que doideira. Mas ele falou, inclusive, hoje também uma das coisas que ele falou foi que no seu governo são 2 gêneros, homem e mulher, e pronto, não vai ter nenhum tipo de apoio pra agenda trans nos Estados Unidos. Cara, ele tá comprando briga com muita gente, cara. Não, e Qual é o problema? Sempre foi assim. geopoliticamente, pô, se você pegar, por exemplo, a questão da OTAN, pra mim é uma das coisas mais graves aí. O quê? Porque a OTAN hoje tem a obrigatoriedade de todos os países gastarem 2% em defesa. Do orçamento. São 32 países. Hoje, 23 gastam e 9 não gastam. Isso porque é depois da guerra Rússia e Ucrânia que vários países já acordaram. Até o próprio primeiro-ministro de Portugal gasta em torno de 1%, 1,2%. Falou que eles vão conseguir chegar nos 2% em 2029. Putz. O Trump já falou que 2% ele não aceita. Ele falou que ele deseja 5%. Ele acha que todos... Que isso, cara? 5% do orçamento do Estado em defesa? Portugal? Na OTAN? Pelo amor de Deus. Aí também não precisa, né? Também, né? Os países têm que gastar no mínimo 5%. Nem os americanos gastam 5%. Por isso que eu falo, ele joga lá em cima, porque a própria OTAN tá tentando negociar um aumento para esses gastos de 3, 3,5%. E ele já falou, inclusive, olha, não faz sentido eu, Estados Unidos, continuar fazendo parte da OTAN se os países não cumprem as suas metas de orçamento. É um acordo caracu, né? Os Estados Unidos entram com dinheiro e a galera entra com a cara. O resto dos países da Europa ficam só se beneficiando da proteção que a OTAN dá a eles, sem ter que contribuir. Militar. Porque eu vou imaginar, por exemplo, sei lá, a Romênia é atacada pela Rússia, por exemplo. A Romênia faz parte da OTAN, eu, Estados Unidos, vou ter que auxiliar a Romênia. Se alguém me atacar, a Romênia, que gasta, sei lá,
não sei quanto gasta, mas vamos fingir que gasta menos que 2%. Ela vai ter capacidade de me defender? Então por que eu tenho que defender o país que não se compromete com os gastos militares? Ele até chegou a falar durante a campanha que os países que não gastassem 2%, ele incentivaria o Putin a fazer uma incursão militar. Não, eu vou incentivar o Putin a invadir aquele país. Tá brincando. Falou. Mano. E aí os países da OTAN hoje estão desesperados aí, né? Você pega a Polônia, os países bálticos, Letônia, Lituânia, Estônia. Tem uma discussão muito forte hoje no Mar Báltico, por exemplo, também, porque o Mar Báltico hoje é praticamente controlado pela OTAN, com a entrada da Suécia, né, da Finlândia, e as suspeitas de que a Rússia esteja cortando os cabos submarinos, né, aquela guerra híbrida que a gente fala. E se eles perderem hoje o apoio dos Estados Unidos, como o Trump, pelo menos nas declarações, tá fazendo, pô, isso compromete toda a aliança da OTAN. E o que mais que o pessoal Perigoso. quer saber? Quero saber também de Vilela outras cagou. coisas aqui. Ó, o Jaime, já foi lá para as redes sociais. Ele falou assim: como é que fica o posicionamento dos Estados Unidos sobre o banimento de redes sociais como o TikTok? É mesmo, né? Já foi banido? Ficou banido um dia. Aparentemente já voltou. Então, assim, eu falei lá no começo que, ou seja, não é justo comparar o banimento que o Xandão fez no Twitter com o banimento que a Suprema Corte Americana fez com o TikTok, porque o Twitter não descumpriu nenhuma ordem legal do governo do Brasil. Muito pelo contrário, ele cumpriu muitas ordens ilegais por muito tempo, até reclamar. E enquanto que o TikTok ele é uma arma de espionagem chinesa no celular de todo mundo, entendeu? Ele todos os seus dados bancários, todos os seus dados do seu celular, entendeu? Assim, fornece ele diretamente a serviço de uma ditadura de partido único, uma das mais brutais da história, que é o do Partido Comunista Chinês. Então, assim, não tem como comparar uma coisa com a outra. Hoje. Ah, é? Aliás, só um ponto interessante. Quando o TikTok ele foi banido, os jovens começaram a ficar pé da vida com a situação. A gente fala de quase 170 milhões de usuários do TikTok, né, nos Estados Unidos. Caraca. E eles começaram a migrar para uma plataforma chinesa também, chamada de Red Note. É, fiquei sabendo. Só que o governo chinês, geralmente, ele separa, né? Ele tem o algoritmo ali, as redes do TikTok chinês e o TikTok americano. O ingresso de pessoas no Red Note foi tão grande em tão pouco tempo que não deu tempo do Estado chinês fazer a separação. E aí? Então começou a ter um intercâmbio entre cidadãos americanos e cidadãos chineses. E algumas coisas assim, de cidadão Caraca. americano falando para os chineses que eles sabem imprimir armas em impressora 3D. A China relatando algumas experiências do que acontece também, coisa que não tinha esse intercâmbio. Cara, Até a China conseguir limitar Muito louco. a troca aí. que de legal informações. isso, cara. E E essa briga aí, você acha que é pelo quê? No final, o que querem é tomar o TikTok também por um controle americano ou não? acho que sim, né? A comunicação, Vilela, a gente fala que os dados. Pelo que eu vi, a Suprema Corte Americana ia obrigar o TikTok a vender as ações para alguma empresa americana, um bagulho assim. Eles são o petróleo do século XXI. Quem hoje tem o dado das pessoas, porque quando você está numa rede social, as coisas que você curte, Tudo tá a sua rastreado, localização, ele consegue saber as suas preferências. Então imagina que eu sou um político, por exemplo, e eu quero, que você vote em mim. Mas pelo seu comportamento na rede social, eu sei que você não liga muito, sei lá, pra economia, mas você curte muito a pauta, sei lá, de segurança. Sei. Eu consigo fazer, então, uma propaganda específica pra você, falando mal do candidato opositor na questão de segurança e falando bem de mim na questão de segurança, que é o que te interessa, entende? Então, quem controla os dados consegue manipular opinião política, comportamento mercadológico, Exato. consegue manipular toda a sociedade. E hoje, o TikTok é uma rede social que engaja muito mais, principalmente com os mais jovens, do que Facebook, do que Instagram e outras redes sociais. É, entende? total. Então, Não, e ela tá a serviço de uma ditadura de partido único. Que abertamente é contra a democracia, entendeu? Isso ou seja, é uma ameaça aos Estados Unidos da América, entendeu? E ao que a gente chama de democracia. No sentido de verdadeiro, não no sentido que a elite global e petista do Brasil fala. dos Estados Unidos, eles alegaram isso, que é uma questão de segurança nacional. A gente não quer que a ByteDance, que é a empresa chinesa, né, que controla o TikTok, tenha acesso aos dados da população americana. Aí o que o Congresso votou, né? Que ou a ByteDance, ela vendia suas operações para uma empresa americana ou estaria proibida de operar nos Estados Unidos. Teve até uns papos que o Elon Musk poderia comprar, que o MrBeast também poderia comprar. MrBeast? Essa eu nem ouvi. Mas acabou não acontecendo. Agora o que o Trump quer, ele fala que quer fazer uma joint venture. Ele adiou o banimento do TikTok por algumas semanas, e nesse período de negociação, ele tá querendo que a ByteDance, ela fique com 50% das operações nos Estados Unidos, e os outros 50% pertençam ao Estado americano. Para que o Estado americano também consiga ter acesso às Você informações. acha que isso vai rolar? A China falou. Tá, O que a China falou? tá a cargo da ByteDance. Porque eles querem passar uma imagem que eles não têm influência na empresa. Uhum. Mas tem, né? Acho que tem, né? É. Talvez Não, não. não é achar. Toda empresa a partir de X funcionários na China é obrigada a ter como é que fala? Um gabinete do Partido Comunista Chinês lá dentro, com funcionários do partido sendo pagos pela empresa pra poder reportar coisas e vigiar a empresa de dentro, entendeu? A China é um bagulho O bizarro. Facebook, também tem, né? Mas, assim, eles querem passar uma imagem que tá desvinculado.
acho que seria um erro estratégico da China fazer isso. Porque só um dia sem o TikTok já causou um baita reboliço na sociedade americana. A dependência que hoje a sociedade americana tem com o TikTok é muito grande. É. Então, se eles aceitarem ceder 50% para uma empresa americana ou para o Estado americano, acho que não faria nem sentido, assim, para a estratégia chinesa, que de fato é ter acesso aos dados, né? Não dá pra achar que a China é boazinha da história. Claro, todo mundo tá. Só que lutando negar o por isso. TikTok vai contra, pô, o discurso do Elon Musk. Eles não falam de liberdade de expressão? É. Pô, não, tem que ter liberdade de expressão, tem que ter liberdade das redes sociais. Então, como que você vai... Exato. Agora, assim, uma coisa é a liberdade de expressão por, tipo, o Xandão, por exemplo, banir um perfil inteiro porque fez uma coisa que, teoricamente, é contra a legislação brasileira. Ou seja, pode banir o perfil inteiro, proibir a pessoa de criar novos perfis, igual o Monark porque ele falou um post que, teoricamente, deveria ser derrubado. Isso é obviamente, contra a liberdade de expressão. Agora, uma rede usar os dados das pessoas com o objetivo de influenciar as coisas a serviço de uma ditadura de partido único. E ao mesmo tempo, tipo, o TikTok tem todos os dados do seu celular. Isso não tem a ver com liberdade de expressão, na verdade, entendeu? Isso tem a ver com violação de dados, entendeu? Violação de dados sensíveis a serviço de uma ditadura estrangeira, comunista, entendeu? Então acho que é diferente. Não é, o foco do coisa não é o mesmo assunto. Apesar de ser judiciário de um país contra redes sociais, né? Banir o TikTok, mas ao mesmo tempo falar em Contra liberdade uma de rede expressão nas redes sociais. É complicado. Total, cara. Putz, que treta. Os caras estão afim dos nossos dados, né? Você tem dado em casa, Aline? Não tenho. Não Não tem? tenho. Nem na rua também. Manda aí, Lene. É isso. Bom vídeo. Dê um like, se inscreve aí, comenta alguma coisa, o que você achou de mim, do TikTok, da UTAN, dele, do Maurício. É Marcílio, né, eu acho. Ou do Vilela. Tamo junto. Valeu.